E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, ligadinhos aqui no canal do TF. Conforme o prometido, vou falar sobre a SA do Botafogo. O que me deixa tranquilo com essa entrevista que eu fiz ontem, será colocada hoje aqui no meu canal, é que as coisas que eu falo com vocês, mesmo sem eu ser um profissional da área, da área econômica, ser apenas um jornalista e um curioso nesse assunto, desde que o Botafogo, o clube que eu faço a cobertura e sou torcedor, entrou nesta possibilidade de virar SA, estas coisas que um profissional como o Alex Rangel, que é o responsável pela Ernest Young, um dos sócios dessa empresa, fez aquele trabalho encomendado pelos irmãos Moreira Salles, e isto foi o estopim positivo, é claro, para o Botafogo mudar ali a sua história e começar nesse ano de 2020 a busca por investidores. Porém, a situação mudou bastante. O que está acontecendo hoje no mundo, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo todo, isso está atrapalhando um pouco o projeto Botafogo SA. Depois da vinheta, vamos ouvir o Alex Rangel, da Ernest Young, falando para vocês, amigos aqui do canal do TF. Antes, galera, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. 3 vídeos por dia aqui, né? Então, 3 videozinhos aqui, continuem dando essa moral. Me ajudem não só com os vídeos de notícia, galera. Tem gente que só vê aqui os vídeos de notícias, os vídeos de lista, de histórias. A galera tem que não dá moral também pra esses vídeos aí, porque eles dão até mais trabalho do que esses de apuração, esses de entrevista, porque um vídeo de top 5, um vídeo para contar uma história, rapaz, eu tenho que ler, tenho que pesquisar vídeos, tenho que pesquisar alguma coisa, demora muito mais do que uma entrevista, por exemplo, que é uma coisa mais tá aqui no sangue, né? Então deem essa moral em relação aos conteúdos aqui do canal do TF. Vou colocar direto as falas dele, não vou interrompê-lo, então vocês vão ver aí aproximadamente 7 a 8 minutos de explicações e explicações perfeitas sobre aquilo que está acontecendo hoje no mundo e também os problemas que poderão atrapalhar o futebol brasileiro. O Alex Rangel vai responder o que está acontecendo, se há a possibilidade da Botafogo SA sair neste ano de 2020 ou devido a tudo que está acontecendo no mundo, a tendência é que saia apenas em 2021, como o Botafogo pode superar este problema neste ano de 2020, como o Botafogo vai conseguir pagar as suas contas e também os outros clubes brasileiros. Alex Rangel, seja bem-vindo aqui no canal. E bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Thiago. Realmente vai ser uma situação bastante difícil. A gente não tem ainda uma percepção clara da amplitude nem da duração de toda essa situação com o Covid-19. O cenário mais provável aí é uma disrupção grande nos próximos 2 a 3 meses, pelo menos. Tá? A probabilidade maior é algo na casa de 3 meses, podendo se estender a 4. O melhor cenário de 2 meses parece otimista nesse momento. Então, o que a gente está vendo em relação aos clubes brasileiros? Né? Você vai ter impactos econômicos importantes, bilheteria, naturalmente, né? Vai ser claramente afetada, mesmo os torneios recomeçando em algum momento, portões fechados. A desaceleração econômica, que parece inevitável, ela vai implicar também na redução de outras receitas indiretas. Sócio-torcedor certamente vai ser afetado, produtos licenciados, camisas, qualquer tipo de produto ligado à marca do clube. As pessoas vão perder emprego, as pessoas vão ter redução de renda, então qualquer gasto discricionário nesse momento vai ser reduzido. Né? E futebol não deixa de ser um entretenimento, ainda mais coisas como sócio-torcedor e produtos. Isso vai ter uma redução bastante importante, talvez não entre o torcedor mais fanático, mas em relação à maioria da população, que depende e vai ser impactada na renda. E o mais grave, naturalmente, é a questão ligada à televisão, à venda de direitos federativos e também a operações de investidores, mercado de crédito, e aí, no caso do Botafogo, a questão do Botafogo SA. A gente certamente vai ter uma postergação de campeonatos, isso aí é inevitável adiar os pagamentos da TV, por um prazo que a gente não tem ainda visibilidade. Campeonatos que podem ser cancelados ou torneios amistosos também são reduções importantes de receita.
campeonatos como, por exemplo, os estaduais interrompidos, precisa entender se a TV ela vai, no primeiro momento, também glosar ou reduzir parte do valor, até porque ela não conseguiu, provavelmente não vai conseguir transmitir um campeonato de maneira integral. Então, da mesma forma que ela vai receber menos dos seus patrocinadores, ela também vai pagar menos para os clubes, que o produto não vai ser totalmente entregue. A própria venda de jogadores é um assunto também, a gente sabe que é importante pelo Botafogo no orçamento. É um mercado de compra de jogadores, principalmente no mercado europeu e asiático, ele está parado. A gente não sabe quando vai retomar, não sabe nem quando as janelas de transferências vão ser abertas. Provavelmente elas vão ser deslocadas no tempo, à medida que os campeonatos estão sendo postergados. Tá? E na questão que você me pergunta do Botafogo SA, quer dizer, seja também investidores, ou seja, qualquer tipo de operação de mercado financeiro, o mercado financeiro hoje ele está paralisado, né? Então existe uma aversão muito grande ao risco, grandes fundos, grandes investidores, eles estão sofrendo problemas de capitalização, e acho bem pouco provável que, a gente olhando o mercado externo, a gente tenha um grande aporte financeiro de qualquer grande investidor em qualquer operação, não só do futebol, mas também do futebol, qualquer clube que seja, pelo menos pelos próximos meses, talvez ainda dentro de 2020. A gente sabe que para 2021 o mercado vai estar se retomando gradativamente, vão ter resquícios, mas no curto e médio prazo a situação ela vai ser bastante restrita em termos de recursos. Esse cenário ele é bastante complicado. Numa situação normal, por exemplo, de uma crise localizada no Brasil, tivesse até uma desvalorização do real, um aumento do dólar, isso até poderia favorecer, né? A gente até conversou no passado de que o dólar mais forte barateava os ativos brasileiros, então até o próprio valor dos clubes, né? Então, para processos, por exemplo, de investimento, aquisição, o dólar forte ajudaria. Só que agora a gente está num cenário completamente diferente. Não estamos falando de uma crise local no Brasil, onde o investidor externo está capitalizado. Mesmo os investidores locais no Brasil certamente estão sofrendo perdas grandes nas suas aplicações, nos seus ativos, né? Restrições fortes nas suas empresas de fluxo de caixa. Então, mesmo a situação do dólar hoje, em vez dela ser algo que ajude, ela está assim, completamente amortecida aí em relação a todo o caos econômico que está só se iniciando, né? A partir desse momento aí. Então, o cenário do dólar não é algo que vai nos ajudar muito nesse momento. Então, o que eu prevejo? Claro que existem clubes que estão numa situação financeira mais estável, tá? Os clubes têm talvez condições, talvez tenham crédito, talvez tenham reservas que permitam atravessar pelo menos aí 1-2 meses de crise, né? A gente precisa ter uma definição mais rápida em relação ao calendário, até para que a gente possa, na minha opinião, dar férias aos jogadores e poder readequar o campeonato, principalmente a partir de julho, agosto, quando a situação talvez já esteja um pouco mais normalizada. Mas dificilmente a gente vai ter um cenário favorável a qualquer ação no curto prazo, mesmo para os clubes que estejam numa situação financeira melhor. Para clubes que estão em situação financeira bastante difícil, o caso do Botafogo, a gente sabe que a situação, a gente vai ter que tratar isso dia a dia. O Botafogo já está num modo especial, né? Acho que o próprio Montenegro, o comitê de transição, deixou bem claro que o clube está rodando esse ano, nas palavras do Comitê de Transição, por aparelhos, né, com apoio financeiro externo. Tá? A gente precisa entender também se esse apoio financeiro externo, à luz dessa crise, o quanto que essa crise afetou esses apoiadores e se eles têm condições de manter esse apoio. Eu acredito que sim. Né, e tentar levar a situação provavelmente lá para o segundo semestre, meio do segundo semestre, ou mais provável até 21, para que em 21 se retome essas discussões de maneira mais estruturada do Botafogo SA. É difícil, a gente pode ter, existe alternativa da coisa andar esse ano, existe alternativa de fazer uma transição mais oficial para dentro do Clube SA, mas sinceramente nesse momento, né, sem ainda a legislação aprovada, acho difícil também que o Congresso ande com isso no meio dessa crise.
algo que tem outras prioridades no Brasil, com as desvantagens tributárias, com a dificuldade talvez de levantar mais acionistas de capital externo no primeiro momento, talvez a melhor situação seja ir levando o cenário atual por mais alguns meses, esperando uma retomada econômica e talvez fazer uma operação dessa em melhores condições. A gente não sabe, aí eu não tenho nenhuma informação específica se as condições financeiras do clube permitem essa dilatação do prazo, mas nesse momento eu vejo pouca alternativa para qualquer clube no Brasil de estar discutindo aportes externos ou investimentos num cenário de tanta indefinição. Esse foi o Alex Rangel, executivo, um dos sócios da Ernest Young, responsável daquele projeto feito pelos irmãos Moreira Salles, que deu um start na Botafogo SA. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. É muito importante que mais pessoas conheçam o meu trabalho, o meu canal. Galera, se você estiver em casa de quarentena, não tem o que fazer. Eu vou continuar falando sobre Botafogo aqui. Tem muita coisa de Botafogo pra gente falar. O Botafogo tem uma história de mais de 100 anos. Então, amigo, vou falar muita coisa pra falar de Botafogo, mas eu preciso da sua atenção, da sua audiência aqui no meu canal. O gostinho é feio, o conteúdo do canal do TF é bom, tamo junto, aquele abraço, fui, fiquem com Deus e vamos fogão. Lavem as mãos, cuidem-se.